muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais uma viagem neste nosso Intercidades. Um comboio que vai cheio de cultura, cheio de criatividade, de música, de bons exemplos e de muito amor pela arte. Hoje a nossa carruagem vai andar por São Pedro do Sul, Beja, Benavente. Vamos passear pelo mundo encantado das criaturas mágicas e mitológicas. Vamos a Coimbra. Estão prontos? É que a viagem vai começar já, da próxima paragem. E começamos precisamente com uma ligação à Nacional 2, mais precisamente às Termas Romanas de São Pedro do Sul, onde está a jornalista Ana Rita Cristóvão. Olá, Ana Rita. Olá Rita, boa tarde. É verdade, estamos naquela que é considerada a capital do termalismo, porque por aqui tudo o que se vê à volta é, palavra de ordem é relaxar. Estamos a falar das termas de São Pedro do Sul, que são as mais antigas e também as maiores de Portugal, mas até chegarmos aos dias de hoje houve uma história e houve também um passado. E nós estamos no Centro Interpretativo das Termas do Romano, e foi aqui que tudo começou. Estamos ao pé das piscinas do Afonso Henriques, porque foi precisamente com o Afonso Henriques que aconteceu uma situação caricata que fez também com que este espaço ganhasse uma nova vida e outra importância. Nós temos connosco o Eduardo Nuno, que é aqui responsável deste centro interpretativo, e parece que Dom Afonso Henriques teve aqui um percalçozinho que depois deu nome também a estas piscinas, não foi assim? Boa tarde. Boa tarde. De facto, o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, permaneceu neste lugar durante 3 meses, entre setembro e novembro do ano de 1169, quando fraturou uma perna naquela malograda Batalha de Badajoz, onde Portugal tanto perdeu, e o nosso primeiro rei não perdeu a perna, mas fraturou-a e procurou tratamento e alívio nestas águas e precisamente aqui na piscina que está ao centro desta sala. E depois fez o seu tratamento e este espaço também acabou por ganhar outro destaque. Mas a verdade é que, apesar deste episódio aqui, as termas e tudo que é o tratamento termal já vem de há muitos séculos atrás, não é assim? Muito atrás, 1000 anos antes da vinda do nosso primeiro rei a este lugar. Este sítio foi procurado pela cultura romana, que construiu entre o século I e o século II da nossa era, fundou aqui o primeiro balneário para o aproveitamento medicinal das águas. E nós hoje em dia, depois de uma ocupação contínua ao longo de 2000 anos, preservamos aqui uma série de estruturas termais romanas, que são um dos grandes ex-libris destes balneários terapêuticos romanos em Portugal, um dos edifícios mais bem conservados. Nós temos aqui piscinas, colunas, paredes inteiramente romanas, portas romanas. Se mantém até aos dias de hoje, não é? Funcionais até aos dias de hoje, mesmo as piscinas, algumas delas funcionais. Temos inscrições nas pedras que são sempre muito importantes, as epígrafes, com mensagens curtas, transmitem-nos sempre informação valiosa sobre os lugares. Nós preservamos tudo isto aqui e damos a conhecer a quem nos visita através do funcionamento de um centro interpretativo. E como é que funciona este centro interpretativo, Eduardo? No fundo, conta também esta história aqui das piscinas, das termas, mas também pretende exaltar a vossa tradição e passar este conhecimento aos mais novos, não é? Exatamente. Este é um edifício que é um dos grandes símbolos patrimoniais, culturais, históricos, arqueológicos desta região e, volto a referir, do país, dentro deste contexto termal. Nós funcionamos diariamente, de segunda a domingo, entre as 9 e as 13, as 14 e as 17, com visitas guiadas também ao edifício, de manhã às 11 horas, à tarde às 15 horas, e o espaço também está preparado para dar a conhecer esta narrativa toda ao longo de 2000 anos, com particular destaque para o período romano de fundação e de ocupação romana, medieval, com o rei Dom Afonso Henriques, que por aqui passou, como já referimos, também importantíssima a presença do rei Dom Manuel I, que no século XVI mandou transformar e requalificar profundamente este velho edifício romano medieval e cá dentro passou a funcionar o Hospital Real das Caldas de Lafões. Foi um edifício que assim funcionou ao longo dos 300 anos seguintes, com sucessivas
ampliações, requalificações, mediante as necessidades de cada tempo e, gradualmente, ao longo do fim do século XIX, este é um espaço que vai perdendo essa função termal. Tivemos também aqui a particularidade de sermos procurados pela Rainha Dona Amélia, que no fim do século XIX procurou estas paisagens e estas águas para refrigério, para tratamento aos seus problemas respiratórios. Portanto, muitas figuras importantes que por aqui passaram e também, com certeza, muito futuro ainda há de passar por aqui. Eduardo, muito obrigada por esta breve explicação aqui do Centro Interpretativo das Termas do Romano. Para quem vem até aqui a São Pedro do Sul, este que é um dos pontos da Estrada Nacional 2, além de relaxar aqui nas termas, possa também tirar daqui um pouco de conhecimento e aprender um pouco da história do nosso país. Rita. Ora bem, isso mesmo, Ana Rita, até porque nós ficámos hoje, através de ti, a saber que os primeiros grandes influencers, digamos assim, das termas de São Pedro do Sul foi então Dom Afonso Henriques e a Rainha Dona Amélia. Super giro. Obrigada, bom trabalho. Beijinhos, Ana Rita, beijinhos. Ora bem, e de São Pedro do Sul rumamos a Beja, cidade que, de hoje até ao dia 3 de maio, é palco de um dos maiores eventos ligados ao setor agrícola e não só. E vou dizer-vos uma coisa, estou com um pouco de inveja da Daniela Magalhães, porque ela está na Ovibeja, na próxima paragem. Daniela Magalhães, na Ovibeja, e deve estar felicíssima, porque o que ela gosta mesmo é de estar rodeada de bicharada, sendo que, pelo que sei, Daniela, escolheste insetos. Olá, boa tarde. Estou aqui na Ovibeja e eu sei que assim, de repente, quem pensa em Ovibeja pensa em animais de grande porte, assim à partida, mas eu venho mostrar exatamente o contrário. Eu estou aqui no stand do Museu Capas Insectozoo e, tal como o nome indica, vamos falar sobre insetos, o outro lado dos animais. E este é um museu que é uma parceria aqui do Sr. João Capas, certo? E o Museu Insectozoo. E esta coleção, então, começou com o Sr. João, é isso? Sim, começou já há muito tempo. Eu comecei a gostar de formigas com 2 anos. Entretanto, com 5 já mexi com abelhas, vespas e térmitas. Havia uma grande dificuldade das pessoas entenderem o que eu falava, porque diziam que eu sonhava ou que eu imaginava as coisas. Então arranjei uma maneira de fazer expositores para que as pessoas do comuns, que não entendam nada do assunto, consigam ver a rainha pôr um ovo, as árvores a crescer, como cuidam da cria, como resolvem os problemas. Toda a vida da colónia, neste caso. E aqui o Eduardo vai-nos dar aqui uma aula sobre isto tudo. Eduardo, vamos começar então aqui, nós vemos vários, como é que se chama? Formigueiros. Formigueiros, são mesmo formigueiros. Explique-me tudo. Então, o bichinho vem... O Eduardo, que nem trabalha nesta área, que não tem nada a ver, Sim, trabalha em quê? Trabalho neste momento como analista de dados. Analista de dados. Numa entidade bancária. Mas sou biólogo de formação, a biologia surgiu como uma paixão e as formigas vieram com isso. Precisamente com o João que viu os primeiros expositores de formigas e então, com base nisso, criámos o projeto Mirmex, que se dedica à construção de módulos didáticos de formigueiros. Isto começa sempre com uma simples rainha. Uma simples rainha é esta formiga que vem aqui. Nós apanhamos estas rainhas que toda a gente vê voar no final do verão. Ali... Ou seja, qualquer formigueiro destes começa assim. Sempre assim, exatamente, sozinha. Ela aqui nem é a rainha porque ela está sozinha a trabalhar. Então, essa rainha demora desta espécie à volta de 6 meses até ter as primeiras obreiras. Esta é de outubro do ano passado. Conseguem ver ali uns pontinhos brancos, são os primeiros ovos e larvas. Depois, conseguem ver lá para vamos cá, tentar ali mostrar. Depois, esta já é de outubro de há 2 anos, vamos lá mostrar. Já é uma colónia que já tem então a rainha, as primeiras obreiras, aqui temos comida, isto é a lixeira, isto é um mini formigueiro que está aqui dentro já a funcionar. Vocês depois vão introduzindo Exatamente, a comida, vamos que são tirando sementes. Sim, neste caso é sementes, então nós vamos alimentando dentro deste tubo durante pelo menos 1 ano e meio. A partir desse semente já é possível nós transferirmos então a colónia para um dos nossos módulos, vamos mostrar aqui um formigueiro Mirmex, tudo isto é desenhado, cortado e produzido 100% por nós. Acrílicos que vamos buscar são portugueses, os parafusos, a rede, tudo mercado português e tudo desenho nosso. Tudo pensado por vocês. Exatamente, idealizado para as nossas espécies. Esta espécie, então, como come sementes, se vocês repararem, é aqui um armazém de sementes. Esta esponja é a zona úmida, então elas têm aqui os ovos e as larvas, vivem numa zona com umidade, precisam de umidade, mas as sementes, como para não germinarem, têm que estar secas, elas já sabem, então mantêm-nas afastadas da água. Já sabem fazer aí as separações. Elas fazem isso. Se reparar algumas sementes nesta zona para amolecerem, que elas depois descascam, mastigam e utilizam-nas para alimentar os ovos, as larvas, para fazer o que a gente chama um pão de cereais ou um pão de formiga. Esta caixa simula o exterior, ou seja, nós só interagimos com a caixa onde colocamos as sementes e para onde elas trazem o lixo. Se repararmos aqui,
temos aqui neste cantinho uma lixeira. Como quem diz, está a mais, tens que limpar. Então aí é a nossa interação com elas. Mas elas próprias fazem assim um ecoponto, separam, são muito limpinhas. Sim, não temos lixo dentro do formigueiro, o lixo é todo colocado num canto, neste caso o mais afastado possível do formigueiro. Se fosse na terra, o que elas faziam, utilizavam uma galeria, enchiam de lixo e depois tapavam. Faziam compostagem pura e dura. Por exemplo, a água, como é que elas consomem O que água? nós idealizámos foi um sistema simples, em que temos uma esponja com água que vem de um depósito que está precisamente na parte inferior do formigueiro. Onde vocês vão introduzindo exatamente, água. enchemos água por um pequeno orifício que está aqui em cima, cria umidade por baixo, mas depois por esta esponja temos umidade aqui nesta zona para elas conseguirem beber. E elas conseguem. Exatamente, tem um ambiente úmido e água para beber, para estarem aqui, tal e qual com as condições como se estivessem na natureza, ou melhor ainda. Temos então diversos tamanhos, isto é um formigueiro já com 5 anos, em que estamos aqui, elas estão assim agregadas por causa da luz. Isto estaria tapado a simular o interior da terra, só que aqui como temos muita luz elas agrupam-se. Mas estamos na mesma, temos aqui as zonas úmidas junto da água. Para se guardar um formigueiro destes em casa, por exemplo, ele tem de estar sempre numa zona mais escura? Não, basta tapar esta parte. Ah, ok. Nós fornecemos umas tampas com os kits, uma tampinha madeira. Uma tampa colocamos que não aqui. temos aqui. Está ali. Vamos já buscar. Colocamos a tampa precisamente assim e assim elas estão... Já estão tranquilos. Exatamente. Conseguem, só que assim como não conseguimos observar, temos que ir destapando. Mais uma vez, a interação é feita apenas com a caixa de alimentação. Isto é uma rede em inox para haver aqui respiração e não haver aqui um acúmulo de umidade, fungos, o que seja. As cascas das sementes tiramos daqui, colocamos mais sementes que elas depois levam. Todos os formigueiros são também modulares, ou seja, é possível, quando um formigueiro como este fica muito apertado, nós ligamos a um novo e elas fazem a transição automaticamente. Ou seja, Ficam com uma casa maior. Exatamente. Com um T5. aquela estava apertada, elas perceberam que começaram a avisar e avisam isso como estão ali a avisar, começam a andar por aí muito atarefadas, então nós ligamos uma caixa maior. São elas a dar o sinal. São. Quando elas começam a ficar com pouco espaço, elas começam a andar à procura de um sítio melhor para viver. E vamos ver ali naquele, nós temos formigas já a andar por todo o formigueiro. Antes de passarmos para ali, queria só falar aqui. Isto são bichos da seda, que é uma coisa que se fazia antes muito nas escolas, que eu lembro-me de levar a caixinha de sapatos da escola para casa, para cuidar, para aprender, que era uma coisa que as crianças faziam, também para ganhar o sentido de responsabilidade e respeito, neste caso, por outro tipo de inseto, de animal. E aqui vocês também trabalham com o bicho da seda. Temos sempre bicho da seda no museu e, aliás, estamos estado aqui na feirada precisamente por causa disso. Eu quando era criança tinha... E então levo lá uns quantos e volto a reviver, a ser apanhar folhas da moreira e pode voltar a ter bicho da pessoas seda. que vêm aqui buscar? Sim. Foi precisamente para isso que trouxemos. Ai, que engraçado. Isso é muito giro. Reavivar assim essas memórias. E Emma, então, continuar a explicar. Exatamente. Este é um formigueiro também com 5, 6 anos, mas que, como já estão a ficar apertadas, se reparar, a formiga já anda pela rede, a subir as paredes a toda a volta. Já não é suposto. Não, elas já estão a dizer, precisamos de outro sítio para viver. Então vou ter que ligar um outro módulo, ou aqui na caixa, ou aqui diretamente, por todos os formigueiros têm logo 2 ligações, para elas se expandirem. Já pensado para se expandir. Exatamente. A longevidade de um formigueiro desta espécie, estamos a falar de 25 anos. É uma responsabilidade acima de um cão ou de um gato. Exatamente. São 25 anos em que o formigueiro pode crescer. Um formigueiro com 10 anos pode ter vários milhares de indivíduos. Talvez até 1 milhão de... Por juntando. Exatamente. A alimentação é extremamente simples, a manutenção simples. Depois é toda a parte da observação é que a gente tira daqui, é o que vamos vendo. E o que é que o Eduardo, que já observa formigas há tanto tempo, o que é que acha mais curioso nesta espécie? Muitas coisas. Não temos tempo, só disse 10 minutos. Só um. Assim, se tivesse de dizer só uma curiosidade. Não, olha, posso-lhe falar do trabalho de um amigo meu que fez há pouco tempo, em que eles conseguiram treinar, e quando digo treinar, é literalmente treinar formigas para detectar cancros humanos. Sim. A sério? Elas têm capacidade analítica pelas antenas de detectar compostos químicos a um nível quase molecular. E eles conseguiram, com treino, precisamente, que elas identificassem, neste caso com a urina de rato primeiro, qual era a urina do rato que tinha cancro. O que eles fizeram foi o que se faz com o cão, foi treinar as formigas para... Conhecer o cheiro. Exatamente, o cheiro do alimento era aquele, e depois já o retirarem todos, ao colocarem 5, elas Ela ia direitinha. direitinhas àqueles. E estamos a falar de formiga argentina, que é uma formiga invasora, que nós tentamos matar porque temos em casa, formigas com 2 milímetros, 3 milímetros, e que eles conseguiram treinar as formigas. Incrível, incrível. Esta é uma que eu não estava mesmo à espera, uma formiga que detecta cancros. Sim. Já ficam com essa aí em casa. E continuando, nós aqui também vemos, porque nem só de formigas Os insetos se sociais trata. são mais, temos formigas, temos vespas, abelhas, térmites, aqui temos uma colónia de abelhões. Vamos tentar com esta aqui, a ver se conseguimos fazer aqui luz para ver. Isto é uma colónia de um abelhão da nossa fauna, que é o bombos terrestres. Esta é uma colmeia que, nesta espécie, neste momento é biofabricada em todo o mundo para utilizar para polinização de estufas. Ou seja, nós conseguimos já comprar uma colmeia destas, não precisamos de ir à natureza, como é óbvio, escavar, porque este ninho, naturalmente,
é feito por elas num orifício na terra, num ninho abandonado de aves, ou de pássaros, ou de ratos, por exemplo. E depois elas são, por exemplo, introduzidas numa plantação para polinizarem? Sim. Neste momento compra-se já a colmeia feita, em que nós abrimos uma tampinha e elas vão polinizar a estufa ou uma plantação que quisermos. O que nós fazemos é compramos e depois passamos isto para um expositor de observação. Da mesma forma como nas abelhas, aliás, nas formigas, nós aqui conseguimos ver também tudo. Aqui a rainha, vamos lá tentar mostrar, aquela grande que está ali em baixo. Estou a ver se... está Aquela aqui, maior ali, enorme, exatamente. sim. Vai pondo ovos, as obreiras também põem ovos, neste caso os ovos das obreiras servem para o alimento da rainha, e nós conseguimos observar tudo isso. A parte das obreiras a pôr os próprios ovos, a rainha depois detecta os ovos, alimenta-se deles, é como se fosse um superalimento de proteína. Vão nascendo mais abelhões e a colmeia vai desenvolvendo-se aqui. Neste caso ela está fechada, mas isto no museu está ligado para a natureza. Nós temos aqui uma área de alimentação, mas nós temos aqui uma ligação que nós lá no museu utilizamos, temos um tubo e elas voam e vão às flores. Diga, senhor. Elas vão lá no museu, estão soltas. As vésperas e as abelhas estão soltas. Andam na vidinha delas. Vão às compras, né? Vão às flores buscar o pólen e o néctar. Ou às vésperas vão buscar os insetos que caçam. As térmitas e as formigas, esses é que ficam dentro do expositor. Sim senhora, mas elas andam, é como se andassem pela Avenida da Liberdade a passear livremente. Tem uma floresta que foi criada para isso, para ter flores sempre todo o ano aqui no Alentejo. Mesmo com árvores autóctones e com árvores também exóticas, para garantirmos que temos floração nas diversas, quando o resto da natureza está seca ou ainda não floresceu, as espécies que o João tem lá têm essas flores para garantir que as nossas abelhas, vespas que temos lá, têm sempre néctar e pólen disponível para continuar, para a vida delas. E vamos terminar assim de uma forma em grande, não vai ser, Eduardo? Sim. Este formigueiro foi um formigueiro que foi feito uma campanha publicitária, não interessa, mas esteve no Jardim Zoológico em Lisboa durante 6 meses e que agora foi recuperado para trazer para aqui porque consegue simular mais uma vez o formigueiro como as pessoas o conhecem, que é, temos formigas a andar aqui, na terra, e depois temos uma parte interna, para baixo, onde temos as galerias, como se fosse elas conseguem andar ali por baixo também. Está com uma luz vermelha, porque a luz vermelha para elas é invisível, ou seja, elas não reagem à luz vermelha, então temos ali aquela parte vermelha em baixo, onde nós conseguimos observar as galerias com os armazéns de sementes, a galeria da cria, a rainha. Cria mesmo o fundo da terra. Exatamente, é mesmo esse o objetivo. E as pessoas perceberem então a dinâmica, claro que aqueles horizontais não são tão naturais, este é mais próximo do natural e mais agradável à vista também, assim com as luzes. E estes amiguinhos que nós temos aqui? Então estes aqui são lindos. Tem um problema que é... O que é que eles são? É isso. Eu se disser que são grilos ou são gafanhotos, as pessoas adoram e acham giro. No momento que eu digo a verdade, eu digo, não, isto são baratas, as pessoas saem aos gritos e vão voar por aí. Mas não. E elas vão assim para a mão. Eu vou arriscar a ter uma barata na mão. Ela já almoçou, por isso agora não tem fome. Vamos lá. Mas elas podem morder? Nada. Não tem qualquer tipo de picada, não tem qualquer tipo de defesa. A defesa delas é isto, parece uma folha seca no chão de uma floresta. Parece. Exatamente. Não sei se não a pisaria sem querer. Sim. Estas aqui seriam mais fáceis, mas temos aqui outras, por exemplo, que seria mais difícil de pisar. E eu vou-te explicar porquê. Vamos lá tentar ver se ela quer vir ao microfone. Anda cá a falar. Ela quer falar com o Conta Lá, com a Intercidade. A subiadora? Eu não sei se consegue ouvir. Ui, vamos tentar. Não sei se consegue. Ouve-se assim um... Estes são para essa soprar, eles vivem mais uma vez no chão da floresta tropical, alguém vai e pisa e houve Mas é uma defesa delas? É uma defesa, porque hoje sei o que é uma cobra, e então as pessoas saem a correr. Ou seja, elas sabem que têm de imitar uma cobra para sobreviver. Aqui o que é que acontece? Estas baratas não são sociais, como as formigas ou as abelhas, são insetos semissociais. Elas vivem já numa semissociedade, com divisão de tarefas, em colónias pequenas, relativamente pequenas, estamos a falar de um inseto que pesa quase 50 gramas. Sim, ele é pesadinho. Sim. É mais pesado até do que a outra. Sim, exatamente. E então, neste momento estão em vias de extinção porque são procuradas para a alimentação, por exemplo. Então vocês aqui também fazem uma preservação da espécie? Sim, é isso. Também é desmistificar, baratas, que nojo, que medo, que... Não, o inseto em si é extremamente bonito, extremamente limpo. Não, é verdade. Ela aqui está de patas para o ar, coitada. Eu gosto de vê-lo assim na sua mão. Mas assim, extremamente limpinho, não há aqui porcaria, como as pessoas dizem, não há, é o esgoto. Não, são insetos extremamente bem cuidados. E que sobrevivem a qualquer catástrofe. Sim. E uma das características da sociedade, ou seja, viver em sociedade, e nós aprendemos isso da forma pior com o Covid, é que nós temos de ser imunes a uma quantidade enorme de doenças, porque se o indivíduo ficar doente, a sociedade em si vai sofrer. Eles conseguem fazer essa parte, ou seja, é o contrário, porque elas conseguem ser imunes a quantidades enormes de doenças, por isso é que conseguem viver em sociedade. Se o não fossem... Exatamente. Obrigada, muito obrigada, amiguinho, por teres participado. Obrigada, Eduardo, obrigada, João. E já ficamos a conhecer aqui, então, parte do museu, porque
isto fazendo uma visita vê-se ainda muito mais. Se procurarem por capas de Inseto Azul nas redes sociais ou na internet vão encontrar, podem nos fazer uma visita aqui em Vila Ruiva, no Alentejo. Quando vierem ver o museu também podem aproveitar e visitar o Alentejo entretanto, mas venham ver o museu. Dá para fazer tudo. É divertido, vão aprender muito, inclusive coisas sobre as civilizações antigas, com os insetos, como é que eles vivem, as regras sociais. Um mundo enorme. Quem sabe qualquer dia também o Intercidades faz uma visita ao museu, portanto fica o convite feito. Eu adorei esta mini aula e acho que vocês também devem ter adorado em estúdio e em casa também. Adorámos, Daniela, e podes já marcar para fazeres um direto daqui a uns tempos para nós sabermos mais sobre o Museu Inseto Zoo. Que espetáculo! E realmente quando temos pessoas a falar com paixão e com conhecimento sobre os assuntos é mesmo muito fascinante, muito bom. Olha, até fiquei com saudades quando era pequenina do bichinho da seda, de ver fazer os casulos, das borboletas, ainda me lembro até do cheiro das caixas. Foi mesmo muito, muito giro, Daniela. Muitos parabéns e voltaremos ao Museu Inseto Zoo certamente no futuro. Agora, seguimos de Beja para o Porto e vamos descobrir quais é que são os temas em destaque, como sempre no nosso site do Conta Lá, hoje com o Pedro Reis, ontem também com o Pedro Reis e hoje com o Pedro Reis outra vez. Olá, Pedro. Olá, muito boa tarde e vamos então já avançar para 3 dos muitos temas que no site do Conta Lá podemos e convido todos a lerem. Ora, começamos por um especial de informação, por um alargado conjunto de reportagens que foi ontem emitido em antena e hoje é recuperado no site e que visa assinalar o quê? Visa assinalar os 3 meses da passagem da tempestade Christine por Portugal. Ora, nessas várias peças que fomos fazendo a propósito destes 3 meses, ficamos a saber que a contabilização de prejuízos ainda decorre. 90 dias não foram suficientes para contabilizar todos os prejuízos, mas mais importante do que isso, ficamos a saber que muitas das empresas que foram atingidas e cuja destruição... Ok, o Pedro... apoio, que não receberam ainda qualquer apoio do Estado. Eu não sei se nos estão a ouvir neste momento. Tivemos um bocadinho, sabes que isto do Intercidades de vez em quando cai a catenária, mas nós conseguimos continuar a ouvir-te. Temos umas interrupções, mas já recuperamos. Vamos embora, Pedro. Muito bem. Dizia então que há várias empresas ainda a aguardar os apoios que o Estado prometeu, nomeadamente nos 2 concelhos que foram aqueles mais afetados pelo comboio de tempestades que assolou o país. Falamos da Marinha Grande e falamos, claro está, de Leiria. Tudo isto é encabeçado por uma reivindicação que é transversal a empresas e a particulares e que tem que ver com o excesso de burocracia que os visados dizem que pelo qual têm de passar para aceder então a estes valores. Viajamos para os Açores, para o segundo destaque, que é um destaque que surge em jeito de alerta. Ora, a Federação Local de Pescas veio hoje avisar de que o abrupto aumento do preço dos combustíveis, nomeadamente do gasóleo, está a condicionar e muito a atividade dos pescadores das ilhas dos Açores. Isto porque o valor do combustível para a pesca está mais alto do que no continente, coisa que nunca aconteceu, e está mesmo já neste momento a impedir que algumas embarcações saiam para a pesca, façam a sua faina, até numa altura que é muito importante, porque é a altura de captura agora fugiu o nome do atum, assim é que é. E por tudo isto a Federação pede que o Governo atente a esta discrepância de valores entre o continente e a região autónoma dos Açores e pede por isso medidas urgentes e que visem colmatar e mitigar esta diferença de valores, permitindo que a pesca decorra de forma normal e que sejam asseguradas as vidas de todas estas pessoas que vivem em torno desta atividade. Para terminar, é a Associação Nacional de Freguesias que vem a terreiro de criticar mais uma vez o Governo e no que respeita ao PTRR, ao Programa de Tranquilidade, Recuperação e Resiliência, que foi criado precisamente para fazer face aos estragos e à destruição do comboio de tempestades que assolou o país. Ora, diz a ANAF que há medidas que são muito bem-vindas, mas que há uma medida que não está a ser contemplada,
que é o apoio à aquisição de equipamento de desobstrução de vias. Pode parecer algo de pouco significativo, mas o Presidente da ANAF faz questão, e até por forma, se assim fosse necessário, mas até por forma a legitimar esta reivindicação, dá um exemplo, o exemplo do Concelho de Ourém, onde há, e imagine-se, 600 quilómetros de estradas florestais impedidas. Ora, 600 quilómetros de estradas florestais impedidas implica que, numa altura, por exemplo, de incêndios, os bombeiros pura e simplesmente não consigam lá chegar, porque está tudo impedido, está tudo obstruído com árvores tombadas, postos de eletricidade, e é necessário que se comece a pensar a muito breve trecho em limpar todos estes acessos, em dotar as freguesias de equipamento que o permita fazer, para que não tenhamos uma época de incêndios devastadora e por forma a que os bombeiros possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Mais uma vez, e também a este propósito, a Associação Nacional de Freguesias vem pedir ao Governo que adote o quanto antes uma medida robusta e que vise então permitir que a muito breve trecho todas estas estradas, todos estes acessos possam ser desobstruídos e que tudo fique pelo menos com um acesso mais fácil e mais seguro. Muito obrigada, Pedro Reis. Até amanhã. Obrigado. Ora bem, a nossa viagem aqui vai continuar e vai até Benavente, mais precisamente até à Escola Básica de número 1 de Santo Estevão, é assim, onde 2 alunos receberam um prémio nacional na área da escrita criativa. Temos que os conhecer e vamos conhecê-los na próxima paragem. Vamos conhecê-los, mas eles não vêm sozinhos. E vem aqui a professora Verónica Fernandes, o Salvador Ribeiro e o Marcelo. Ensina-me a dizer o teu nome, Marcelo. Como é que é o teu nome? Marcelo Turcan? Sim, é Marcelo Turcan. Marcelo Turcan, disse bem? Sim. Tu és da Moldávia, não és, Marcelo? Sim, sou. Mas já estás cá desde mais pequenino, não é? Pronto. Então, e porquê é que eles estão cá? Eles estão cá porque nós no Conta Lá e aqui no Intercidades gostamos muito de professores. Portanto, para homenagearmos também aqui a professora Verónica. E gostamos muito da leitura e gostamos muito da escola pública. E vocês, os três, reúnem estas características todas, porque são um ótimo exemplo de uma boa professora que incentiva a leitura, consegue resultados e que faz um trabalho incrível na escola pública. Agora vamos lá saber, professora Verónica, porque é para eles não ficarem nervosos, começamos pela professora, depois passamos ali ao Salvador e ao Marcelo. Estes alunos ganharam um concurso nacional da escrita criativa, mas o trabalho começa muito antes, que é na sala de aula, não é? Sim, sim. Parece que tem lá uma toca de leitura. Conte-me lá como é que consegue fazer este trabalho, Larissa, para estimular os seus alunos à leitura e eles depois fazerem estes figurões espetaculares. Sim. A nossa toca de leitura é um espaço não estruturado, portanto, é um espaço livre. Temos apenas uns restos de uns sofás, de umas almofadas de sofá. Tudo o resto é a imaginação deles. Por exemplo, se concluírem uma tarefa, eles podem pegar no livro e ir ler. Mas também pode ser o sítio para irem pensar. Certo. Também é um sítio onde nós tomamos algumas decisões em grupo, porque nós estamos aqui os dois, trago os dois, mas temos lá 12, com certeza estão agora... Estão a agir. Portanto, tem este espírito com eles, que é muito importante, de eles se habituarem a consultarem-se uns aos outros e a decidir as coisas em grupo, como uma pequena assembleia, não é? Exatamente. E ajuda a estruturá-los e depois acaba por estruturar também o próprio trabalho deles. Eles já sabem, podem ir àquele espaço, podem ir só pensar. Por vezes é o suficiente, porque preciso ir pensar. Certo. Ok, podemos ir à toca. O que é certo é que eles, o Salvador e o Marcelo ganharam este prémio, o concurso Uma Aventura Literária, que tudo começa com um livro de uma aventura. Sim. Como é que foi, Salvador? Conta-me lá como é que vocês ganharam isto. Explica-me lá. Estivemos sempre a pensar que podíamos a qualquer momento ganhar e quando soubemos que ganhámos ficámos muito felizes e muito orgulhosos. Ficaste orgulhoso, Marcelo? Sim, muito. No caso do Marcelo e do Salvador, esta dupla é particularmente, também por isso estão aqui, também são um exemplo de inclusão. Sim. E a professora, claro, e o resto da turma. Mas no caso do Salvador e do Marcelo, portanto, o Salvador é aluno de português da língua não materna, não é assim, professora? Marcelo. O Marcelo, claro, o Salvador não, o Marcelo. E, portanto, teria
tem mais dificuldades normais de não ser a sua língua de origem. E esta dupla também é uma dupla que mostra que em equipa, quando nós nos ajudamos, vamos mais longe. É isto, professora? É mesmo. Ninguém fica para trás, é o nosso lema. E esta dupla funciona muito bem porque são persistentes, são atentos, gostam-se de ajudar. E as dificuldades de um acabam por mostrar ao outro: ok, eu não tinha pensado nessa dificuldade, então vamos superar. E trabalham a equipa muito bem. Como é que Marcelo, como é que vocês trabalham? O Salvador ajuda-te muito, tu ajudas o Salvador, como é que isto funciona? Explica-me lá. Um ajuda ao outro. É? Como se fosse eu ajudo primeiro a ele, ou ao contrário. Trabalhamos em equipa. Que coisa maravilhosa. Olha, Salvador, e quais é que tu achas que são os teus pontos fortes e os pontos fortes do Marcelo? O Marcelo consegue pensar, digamos assim, fora da caixa. Mais fora da caixa. Isso é espetacular ter um amigo que pensa fora da caixa, não é? E tu, o que é que tu achas que são os teus pontos fortes? Tira a origem da ideia. Teres criativo, és um bom criativo, é isso? Sim. E tu gostas de o ajudar quando ele tem algumas dificuldades na língua? Tu sentes que ele tem um bocadinho mais dificuldades do que tu na língua? Ou já está assim a conseguir chegar a... Já quase consegue chegar ao nível que todos nós temos lá na sala. Ai, que coisa espetacular. Professora, isto é um grande trabalho e o que eu acho mais interessante aqui é, numa altura, e nós falamos muitas vezes disto, porque é um tema recorrente, em que o digital e todos os ecrãs são tão apetecíveis para os miúdos. Conseguir fazer este trabalho de os puxar para a leitura, também deve sentir isto como uma grande vitória, não é? Nós temos, por norma, uma sessão por semana de aula TIC. Tem que os preparar também para as provas, claro. moda, e faz parte, mas aproveitamos também quando vamos a fazer alguma pesquisa e existe o livro em formato de papel, vamos cheirar o livro, vamos descobrir as páginas. Então tentamos sempre orientar as nossas pesquisas e o nosso trabalho que temos que fazer, mas também voltar à origem, ao livro. Que é tão importante e é tão bom. O objeto de livro, é isso mesmo que a professora falou. O cheiro do livro é uma coisa que não se consegue em nenhum ecrã, sendo que ler é sempre bom, mesmo que às vezes com a tecnologia, mas realmente o prazer do objeto do livro, de manusear um livro, é muitíssimo importante para captar os jovens para a leitura. Eles, por norma, interessam-se, escolhem os livros. Como é que acontece a escolha das leituras? Bem, sei que alguns estão no plano obrigatório, mas a professora também aceita as sugestões deles? Sim. Aliás, os trabalhos de casa de férias, seja da Páscoa, seja de Natal, é livre e normalmente vem a leitura de um livro. E é tão bom, porque vocês ganham este concurso, esta competição, que é boa de leitura, com uma coleção que também nos diz a nós de respeito, não é, professora? Claro. Porque nós também lemos Uma Aventura, não é? Exatamente. Da Ana Maria Magalhães e da Isabela Alçada, grandes escritoras, que também devem ficar orgulhosíssimas de haver um concurso de leitura e escrita criativa com base nos livros delas, que ainda hoje são absolutamente maravilhosos. Ainda sente que eles ficam cativados como nós também ficávamos com estas coleções? Mas inicialmente houve uma grande resistência. Ah, é? O livro é grande, tem poucos desenhos, não é? Era pouco apelativo. Mas depois, assim, experimenta só o primeiro capítulo. Quando chegavam, traziam um livro, já era no intervalo, depois já te trocavam. Mas a minha aventura é melhor do que a tua, olha, descobre aqui no livro, olha. E é muito giro, porque eles depois acabam por entrar na história e identificar-se muito com os personagens e não há nada como na infância e na pré-adolescência, porque eles já estão ali naquela fase de transição, nós vivermos aventuras através dos livros e não é? Imaginarmos que personagem é que vocês acham que seriam de Uma Aventura? Salvador. Há assim alguma que tu gostes mais? Eu gostava. Olha mais o Chico. É o Chico. É o Chico, muito bem. Não, pode ser o João. Pode ser o João. Pronto, tu ficas com o João. Como é que isto se processou? Porque eu sei que eles tiveram um exercício de leitura, mas depois tiveram que escrever, não é? Como é que isto aconteceu, professora? Sim, inicialmente eles foram desafiados a ler o livro, construir uma maquete no âmbito das artes visuais, porque nós trabalhamos muito em parceria com a nossa Junta de Freguesia de Santo Estevão, que nos proporciona o espaço e todos os Outro recursos. exemplo bom. Muito bom. Os recursos necessários também
para ter os trabalhos dos meninos em exposição e, ao mesmo tempo, tiveram que preparar uma apresentação oral, através de um resumo, para apresentarem aos colegas em sala de aula, porque como as aventuras eram todas diferentes. E também para trabalharem a oralidade e a confiança em falar para os colegas. Portanto, já tínhamos meio do trabalho feito. Quando chega-nos o flyer do concurso, por que não? Perguntei, querem participar? Sim, então, ok, qual é a modalidade? Vamos a esta, Quando demos conta, já íamos em 4 modalidades e participámos todos, não foi? Do desenho, na escrita e a recomendação de leitura, efetivamente. Eles destacaram-se porque estavam muito à vontade e leram com muito prazer. Leram com prazer e com gosto. Continua a ser assim para o resto da vida? Boa? Sim. A ajudarem-se um ao outro a serem muito amigos e também pela vida, sempre a ajudarem quem precisar de ajuda, não é? E com o exemplo aqui desta professora, que vocês ainda não sabem, mas estas professoras marcam-nos para a vida toda. Nós depois, quando começamos a envelhecer, começamos a ter muitas saudades dos nossos professores destas idades. Ficamos com muitas saudades deles. Vocês um dia vão se lembrar disto. Obrigada, professora. Muito obrigada. E obrigada ao Salvador e obrigada ao Marcelo. E mandem beijinhos aos vossos colegas. Sim? Ai, mandamos sim. Querem mandar beijinhos? Eles pediram. Então vá, mandem lá beijinhos. Digam lá. Beijinhos, colegas. Tchau. Coisas tão queridas. Ora bem, muito obrigada. Obrigada. Beijinhos para vocês também. Na próxima paragem tenho à minha espera a Diana Vilarinho, que é fadista, que diz que o seu novo trabalho não é um disco de amor. Eu adorei isto. Está toda a gente a fazer discos de amor e a Diana decide fazer um disco de reflexão, de esperança sobre os dias que nós vivemos, que são, vamos ver, são dias diferentes e que também têm uma homenagem à sua avó. Nós aqui adoramos avós. Ora, vejam. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a mandei. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a mandei. Maravilha, está aqui Diana Vilarinho. É a primeira vez que te entrevisto, Diana. Verdade. Bem-vinda ao Intercidades. Obrigada. A Diana tem este novo disco que vai ser conhecido, digamos assim, do público no dia 12 de maio no Teatro da Trindade, em Lisboa, não é? Quer dizer, lanças o disco amanhã, mas depois o primeiro espetáculo é no dia 12. Exatamente. E que se chama Uma Carta Escrita. E vamos começar já por aí, porque é dedicada à tua avó. Ou tem um lado inspirado, não é bem dedicado? Exatamente, exatamente. Ou seja, a ideia inicial não foi ser concretamente uma dedicatória à minha avó, isso foi por consequência de uma forma natural, sim. A verdade é que eu quando começámos a pensar em gravar este segundo disco, a verdade é que não me apetecia cantar sobre amor. Sim, percebo. Não me apetecia fazer um disco de amor. Nada contra, e canto o amor muitas vezes e continuarei a cantar com certeza, mas este em particular apetecia muito mais cantar sobre temas que vão acontecendo diariamente e que me vão inquietando ou que me deixam a pensar. Ou, no fundo, eu sinto que este disco era um bocadinho mais... representava um bocadinho mais quem é que eu sou de uma forma mais profunda, no sentido do que é que eu penso, em que é que eu acredito. Um bocadinho também um exercício de reflexão sobre o mundo e sobre a tua vida, e sobre mas também de cidadania, temas que interessam a todos, Diana? Eu parti do princípio que me interessam a mim. A ti, mas que são globais, se calhar alguns. Exatamente. E que temas são esses? Olha, eu acho que o primeiro ponto de partida e que diferencia o meu primeiro disco para este segundo é que um dos motivos eu fui mãe no entretanto. Portanto, eu acho que isto também desperta... não que até então sejamos distantes das coisas do mundo, mas concretamente a visão muda. Portanto, fica-se mais sensível e mais atento ao futuro, essencialmente. E mais angustiados também. Também, exatamente por essa angústia que, no fundo, são profundamente inquietações, não é? E ao mesmo tempo, esperança de que a coisa no futuro seja diferente.
Foi isso que me fez gravar este disco. E fala um bocadinho sobre o todo. Há um tema do Salvador Sobral e do Joel Silva que fala sobre o aborto. Há um poema do Teixeira de Pascoais que fala sobre... Há uma frase que eu acho muito bonita que diz a dor de ser... e a dor de ser uma estranha criatura. No fundo, esta coisa de sermos seres humanos que no fundo, só na intenção de nós, enquanto seres humanos, porque é que não usamos mais a lucidez para a humanidade, não é? Certo. E às vezes comportamos com uma irracionalidade que não faz sentido, não é? Exatamente. Mas olha, eu não me vou esquecer dos teus temas, mas eu preciso de perceber ainda a importância desta avó, porque a tua avó, pelo que sei, também te inspirou um bocadinho pela sua vida e pelo seu percurso de luta. Sim, exatamente. Na verdade, eu no meio do processo percebi que se há alguma vida e história de vida de referência para mim, é sem dúvida a história de vida da minha avó, porque vem naturalmente de uma época muito mais difícil, em que a liberdade era muito mais condicionada, nasce numa aldeia atrás dos montes, portanto tudo era muito diferente. E tem 9 filhos, um marido que a tratava menos bem, como era infelizmente comum na altura. E ainda é, dias de hoje, na verdade, infelizmente. Sim, exatamente. E ela decide pegar nos filhos e fugir para a Espanha, que na época, quer dizer, uma mulher não ia sequer para lado nenhum sem a autorização do marido. E foi literalmente fugir, porque foi uma coisa combinada, à meio da noite, de madrugada, sem que ninguém visse, numa carroça. Portanto, foi literalmente esta imagem, esta coisa de fugir verdadeiramente. E a verdade é que realmente fugiu, foi para a Espanha e até então fez toda a vida lá. A minha mãe foi a única que ficou cá. O resto da família foi-se desenvolvendo e criando por lá. Tua mãe ficou cá com quem? Já agora, por curiosidade? Sozinha, porque... Já era mais crescida? Não, tinha 11 anos. Mas com 11 anos já se trabalhava, não é? Eu sei. Portanto... Mas é que é incrível, porque é importante que isto passou-se há relativamente pouco Exatamente. tempo. Ou seja... Foi antes de 25 de Abril, foi durante a ditadura, em que as mulheres realmente não podiam viajar sem autorização dos maridos. Sim. E em que havia muito mais pobreza e em que havia esta realidade toda que falas. Exatamente, e é exatamente estas histórias que são as minhas histórias também, não é? Mas que felizmente eu já nasço no privilégio de não ter vivido isto. Eu acho que é importante numa altura em que há tanta coisa que tem sido... com alguma vontade de nos retirarem alguns direitos que fomos conseguindo conquistar. Estamos numa altura tão delicada que eu acho que é importante realmente relembrar que não precisamos contar a história das nossas avós. Às vezes a própria história da nossa mãe ou de uma pessoa muito mais próxima é muito recente e é muito diferente da nossa, portanto cabe-nos relembrar para a proteger. Muito bem. Portanto, no fundo, a história da minha avó, da minha mãe, enfim, vem um bocadinho como um mote de inspiração e de referência e por consequência, e com muito orgulho, não é? Homenageio a história e estas mulheres da minha vida. Certo, que acabam por, como é bonito na arte, ser depois também o reflexo de muitas mulheres do teu país. Exatamente. E isso é muito bonito. Olha, o que também é muito bonito é este leque de malta inacreditável que tu tens na composição do teu disco. Sérgio Godinho, Joana Espadinha, Salvador Sobral, a Mimi Frois. Depois vais cantar poemas do Alexandre O'Neill, da Natália Correia, da Maria Teresa Horta, que eu adoro. Sim. Isto foi tudo uma seleção cuidada tua. Como é que tu chegaste? Para mim é muito importante os compositores, a mensagem, o que se está a dizer. Os compositores como... no fundo, estes compositores contemporâneos, e incluo também o Sérgio Godinho como naturalmente, vêm de convites que felizmente tive a sorte de aceitarem, de me oferecerem estes temas e que me deixam muito feliz, porque primeiro sou naturalmente uma grande admiradora do trabalho deles e da escrita deles e da arte deles, portanto deixa muito feliz poder tê-los neste disco. E depois todos os outros, neste caso Natália Correia, Teixeira de Pascoais, Alexandre O'Neill, Maria Teresa Horta, foram temas, alguns deles que apareceram há uns tempos e que eu imediatamente me apaixonei por eles, como o tema do Alexandre O'Neill. Foi um poema que eu li há muito tempo e que eu guardei com a intenção de um dia, se fizesse sentido, pedir a alguém para o musicar. E felizmente tive a sorte neste disco de pedir a um colega meu fadista também, que canta muito bem, José Giadas, que fez a música. A Natália Correia surge porque me apaixonei por aquele fado muito antigo da Maria Rosário Bittencourt e só mais tarde é que percebo que é escrito pela Natália Correia e fiquei ainda mais contente por claro. de ter reparado naquele tema.
A Maria Teresa Horta vem também nesta, como o Teixeira de Pascoais, vem nesta pesquisa de muito tempo, de ler e procurar e tentar encontrar É uma parte temas maravilhosa do vosso, Sim. do vosso trabalho. Para eu mim acho. é das coisas que eu mais gosto. É um processo lento, leva algum tempo, não é? Às vezes está-se muito tempo a procurar coisas que são igualmente, em que se encontra coisas muito bonitas, mas que não fazem sentido serem musicadas ou não fazem sentido ao contexto do disco que se está a pensar. Mas é um trabalho que eu gosto muito, até porque principalmente a poesia é assim o meu maior hobby, ir lendo e Pois eu procurando. também. Temos isso em comum, eu também adoro poesia e, portanto, percebo perfeitamente que deve ser um fascínio, ou deve ser aqueles momentos até um bocadinho emocionantes, que é quando tu descobres um poema e pensas, meu Deus, eu tenho que Sem cantar dúvida. isto, não é? Ou às vezes não dá para cantar, mas quando se encontra um poema que nos toca, que parece que foi escrito sobre nós muitas vezes, é assim dos momentos altos do dia. Em que nós percebemos o brilhantismo de algumas Sem dúvida. cabeças, não é? Eu acho que há grandes poetas que foram tocados por qualquer coisa divina, porque a capacidade de se escrever em tão poucas frases, tanto, É verdade. Eu acho sempre Eu também acho inspirador. mágico, absolutamente. Sim. Olha, tu cresceste na Margem Sul. Sim. E começaste a cantar muito pequenina, não Sim. foi? Mas assim um bocadinho por acaso. Sim. Como é que aconteceu? Conta-me só essa Eu parte. comecei a cantar quando tinha 7 anos, por acaso, porque a minha mãe, na verdade, queria que eu tivesse uma atividade extracurricular. E tu até gostavas mais do karaté, acho. Sim, sim. Mas, felizmente, hoje já espero que as mães mais novas não tenham o mesmo pensamento que a minha mãe. A minha mãe, nada, não digo isto em crítica nem em julgamento, mas era mais comum. Na altura, a minha mãe não me deixou ir para o karaté porque era pouco feminino. Acontecia muito também. Portanto, Agora já está mais... Exatamente. Portanto, meteu-me a cantar e a dançar, que era assim, coisa mais de menina, não é? E a verdade é que eu nunca tive assim nenhuma ambição de cantar, nem sequer sabia se sabia cantar. Portanto, fui fazendo à vontade e a verdade é que de repente me apaixonei por aquilo. Achava-me super bonito. Todos os fins de semana havia uma responsabilidade e levava aquilo com muita seriedade de ir cantar e de ir aos ensaios e de repente percebi que pelo menos afinada até seria, tinha algum tempo e algum compasso a cantar. Portanto, de uma forma muito natural fui cantando. O fado, o passo para o fado, porque isso é... Surge logo muito depressa também, porque a minha mãe, quando me mete nesta escola de aulas que tinha canto e dança, a professora era uma professora mais velha, era a Dona Ilha Ventura, que escrevia também letras para fado. Lá está a importância de uma professora. Ainda agora falávamos disso, não é? Exatamente. E que marcam para sempre. Para não é? sempre. Sim. E a verdade é que um dia que estávamos, porque no fundo o processo era relativamente simples, mas muito divertido na altura, que era, ela dava-nos canções, nós aprendíamos as canções, íamos para o estúdio e gravávamos as canções e depois enviávamos as canções para os festivais da canção e concorríamos de norte a sul do país. Portanto, ficávamos sempre à espera de saber se éramos selecionados ou não, porque se fôssemos, era sinal que íamos passear e cantar. E a Dona Hilda, esta professora, um dia quando estamos a gravar em estúdio, diz-me: eu acho que tu devias cantar fado, eu acho que tens boa voz para fado. Quando chegar a casa eu dou-te um poema. E efetivamente deu-me um primeiro poema para um fado tradicional, a Marcha do Alfredo Marceneiro. Certo. E eu, na verdade, não achei muita graça. Porque eu não tinha nenhuma ligação com fado, não era normal nem comum se ouvir fado em casa, não tinha ninguém que cantasse fado. Portanto, a minha ideia de fado era uma coisa para pessoas mais velhas que eu não entendia e não tinha uma grande profundidade emocional para atingir. Mas fui-lhes fazendo à vontade e eles achavam muita graça e eu fui cantando. E, portanto, primeiro estranhou-se e depois entranhou-se. Exatamente. A verdade é que depois fui cantando cada vez mais, conhecendo cada vez mais a linguagem, convivendo com pessoas do meio e eu acho que o todo me foi apaixonando por este meio até hoje. Tens uma coisa maravilhosa que eu não sei se já alguém te disse, tu tens uma dicção extraordinária. Obrigada. Isso também é muito importante porque eu acho, pelo menos, eu gosto de perceber os poemas, não é? Sim. E isso também é muito importante. Olha, Diana, adorei conhecer-te. Não Obrigada, te conhecia igualmente. pessoalmente. Acho que toda a gente ficou com esta sensação, mesmo da Regi, estão a dizer-me: bem, que mulher incrível. E que bom, vou ouvir-te com ainda mais atenção, ver se consigo explorar também este teu novo disco. E que continues a cumprir os teus sonhos e, sobretudo, com essa verdade que transmites aqui, que transmitiste nesta entrevista. Muito obrigada. Foi mesmo um gosto. Obrigada. Ora bem, foi aos 10 anos que o meu próximo convidado começou a escrever e aos 19 já tinha um livro publicado. Hoje está aqui para nos apresentar o Atlas das Criaturas Mágicas de Portugal. Chama-se Samuel F. Pimenta e está na próxima paragem. Olá, Samuel. Olá. Tudo bem?
Tudo ótimo. Que livro tão bonito, que eu já tive aqui a oportunidade, na preparação do programa, de folhear. E vou-te confessar uma coisa. Eu adorei este teu livro porque eu tive a sorte de ter uma avó emprestada que se chamava Sofia, que era minhota, e que me contava histórias à noite sobre as criaturas estranhas e as criaturas que ela dizia e afirmava que existiam, isto no Minho, e que ela dizia, não filha, mas olha, e contava-me aquelas histórias daquelas criaturas estranhas, e eu ficava absolutamente fascinada e acreditava profundamente que ela tinha visto aquelas criaturas. Não foi ela, foi uma amiga, não interessa. Mas, ou seja, achei muito interessante este teu livro e esta tua... No fundo, é uma homenagem também a um país que existe e a uma cultura de oralidade e de histórias, não é? Do realismo mágico, quase, que tu eternizas aqui. Queres explicar qual é que foi a tua ideia? Sim, é precisamente isso. Eu também fui essa criança. Também foste? Sim. Tão bom. Eu cresci a ouvir essas histórias, seja de lagartos com asas, de moras encantadas, dragões. Eu também acreditava piamente que estas criaturas eram reais. E criaturas e que até faziam com que as mulheres, se passassem em determinado rio, tinham que passar em determinado rio, se vissem a criatura já não iam ter... Os filhos, depois há muitas coisas ligadas também com a fertilidade. Sim. É incrível no nosso país. Sim. Mas diz-me, desculpa. Por também ser, desde muito cedo, interessado por este tipo de tradição, porque fui fazendo várias pesquisas para outros livros e fui acumulando aqui informação. E em 2022 cruzo-me com um mapa da Escócia que tinha por todo o território a localização exata de algumas criaturas e eu pensei, vou fazer o mesmo para Portugal porque já tenho a informação reunida, só tenho de fazer mais alguma pesquisa. É uma grande ideia. Tu fazes, no fundo, um mapeamento que quase que nós podíamos fazer, ou podemos até fazer com os nossos pequenas filhos, viagens, sim, em que vamos à procura destas criaturas. Exatamente. E destas também histórias. essa a ideia. É também Olha, essa a e ideia. elas... Vamos partir do princípio que elas existem. Nós não vamos Claro aqui... que existem. Elas existem mais a norte ou a sul? Onde é que isto é mais... Existem por toda a parte, porém... A norte é mais fértil, ou não? O norte tem uma memória mais preservada, na verdade. Sim. Tanto que o livro denota isso. As páginas dedicadas ao norte dá para perceber que há uma prevalência de mais criaturas no norte, porém o Algarve é muito rico. Também é rico. O Algarve é muito rico. E são muito diferentes estas criaturas que tu foste encontrando. Queres explicar a quem nos vê a diversidade de criaturas? Porque temos desde fadas a monstros, lobisomens, bichas de 7 cabeças. Sim. Estas criaturas acabam por ser a herança das muitas culturas que foram passando pelo nosso território. Certo. Pois isso também é muito interessante e importante. Nós temos culturas originais, de tribos que já cá estavam, antes dos romanos chegarem, que já havia estas criaturas, já eram vividas por essas povoações, por essas tribos, nomeadamente as Moras Encantadas, que são muito antigas, a sua presença é muito antiga. São uma espécie de sereias terrenas, não é? Exatamente, sim. Um povo que vive debaixo da terra, que não tem nada a ver com os muçulmanos, porém, com a vinda de novos povos, foi-se como que há camadas de cultura sobre culturas. Claro. Daí muitas lendas sobre moiras encantadas têm moras muçulmanas. E é muito interessante porque é literalmente o provérbio muito português de que quem conta um conto acrescenta um ponto. Precisamente. Estas culturas vão acrescentando a esta memória que veio dos seus avós de que alguém contava uma história, vai acrescentando qualquer coisa e este património das histórias contadas pela oralidade também, de certa forma, este livro faz essa homenagem e mais do que isso, e preserva-as, não é? Sim. Não é a tua única fonte de informação, que eu sei, mas também é. Há fontes literárias também, nomeadamente a Dama do Pé de Cabra, que é eternizada por Alexandre Herculano, e outras escrituras, como o Damastor, que aparece nos nossos Lusíadas. Mas sim, a grande fonte é a tradição oral, mas temos de falar dele, José Leite Vasconcelos, que foi um dos primeiros a fazer a reunião destas criaturas. E existe mesmo um livro
onde grande parte destas criaturas já estão É um yearbook. identificadas. Sim, de alguma forma. Já estão identificadas, como é que elas são, o que é que elas vestem, o que é que elas comem. Se preferem crianças, se preferem pessoas, adultos, preferem animais. se preferem outros animais, sim. Em que é que se transformam? E é muito engraçado, porque não há nenhum de nós que não pegue no teu livro e, bom, mesmo que não tenha tido o privilégio que nós tivemos de ter uma avó a contar-nos estas histórias, no meu caso, uma avó emprestada, minhota, que me contava estas histórias, mas não há ninguém que não se torne um bocadinho de criança a ler isto, porque, por alguma razão, o ser humano precisa destas histórias, não é? Sim, é muito esse o objetivo, de estimular a imaginação nas crianças, mas nós vivemos numa era digital Certo. em que é tudo muito acelerado. E o objetivo deste livro também será desacelerar e convocar as pessoas para os lugares. Porque se nós voltamos para os lugares, voltamos também para o nosso próprio corpo, Certo. para a nossa identidade, para aquilo que é mais precioso e mais profundo em nós, Isso mesmo. que é a nossa cultura. E isso, de alguma forma, vai contribuir para que as nossas crianças também estejam mais preparadas e com mais consciência de quem são para tomar melhores decisões no futuro. Eu, por acaso, ia perguntar se tu alguma vez foste mesmo criança, porque tu começaste muito cedo a escrever e a ler. Ou seja, claro que foste, mas Sim, já era eras... uma forma de brincar. Claro, e ainda bem. Aliás, isto até... que bom, não é? Porque se calhar não chegaríamos aqui, não é? Foi essa Sim. magia que tu descobriste também muito cedo nos livros e na escrita, e na tua própria cabeça, na criatividade, que te fez começar tão cedo a escrever, que já fizeste imensas coisas. Eu não tenho tempo aqui para dizer todo o teu percurso, mas já fizeste muitas coisas, não é? Sim. Isto foi tudo passado em Santarém? Sim, começou em Santarém, Alcanhões, que é a terra de onde eu sou. Sempre fui uma criança com uma imaginação muito fértil. Já tens 10 livros publicados? Já tenho 10 livros, sim. Iniciei aos 19 a publicação de livros. E realmente a escrita foi um mecanismo de eu conseguir materializar toda esta imaginação e fui perseguindo isso. Era também uma forma de brincar, porque eu achava muita piada conseguir materializar a imaginação, não é? Em contos. E sim, fui perseguindo isso, fui praticando. É a vantagem de ter um mundo interior rico que a leitura desenvolve muito. Ainda há pouco falávamos ali com 2 alunos que ganharam um prémio de leitura e de escrita criativa, que podias ser tu quando eras mais pequeno, e da importância também dos bons professores, não é? Que nos estimulam na leitura. Fundamentais para mim. Fundamentais, também para ti? sim, porque estimulavam. Não havia escrita criativa, o que havia era claro. as redações após os testes, não é? A parte final, que eu adorava. Eu adorava as redações, detestava os ditados, porque era obrigada também. a escrever coisas que não era da imaginação, E mas era resumos. importante. Detestava resumos. E os E ainda hoje detesto fazer resumos. Mas gostavas, porém, das redações? Adorava, sim. E fui muito estimulado a partir daí. As professoras identificavam que realmente havia um talento, uma apetência para escrever e estimularam-me muito. E começaram a recomendar-me, olha, lê isto, lê aquilo. E eu fui seguindo esses conselhos porque, para mim, as professoras sempre foram figuras importantes. Também eu, também para mim. E cheguei aqui e estou aqui hoje. E estás aqui muito bem, traz um livro lindo. Eu aconselho vivamente a que o descubram com os vossos filhos, com outras crianças e mesmo adolescentes. É um livro super adultos. giro. E adultos. Acho que vão gostar também. Porque este mapa de Portugal, através das suas criaturas mitológicas e da nossa imaginação, com umas ilustrações lindas, vamos falar sobre isso, Helena Soares tem umas ilustrações lindíssimas e é muito importante nestes livros, não é? Porque é aquela coisa que te faz, deixa lá ver, estou a ler, mas quer perceber como é que é. Sem dúvida. Este livro não existiria sem a Helena Moraes Soares. Certo. É uma excelente ilustradora. Isto teve um processo mais ou menos de... Eu primeiro escrevi, não é? Todos os textos que aparecem. E o texto invisível, porque a Helena precisou de instruções sobre as criaturas e era eu que tinha essa informação de como é que elas são, Então, giro, esse o que é que processo elas muito giro. vestem. E depois, tipo, correspondeu àquilo que tu estavas a pensar, os desenhos? Muitas são outra coisa, mas está ainda tudo bem. melhor, claro. Claro. Porque algumas criaturas nós não temos informação muito detalhada sobre elas. Certo. E a Helena Moraes Soares também teve aqui liberdade criativa para fazer este livro. E quando folhearem este livro vão perceber o nível de detalhe que ele tem, que realmente é um trabalho único.
Olha, muitos parabéns. Obrigado. Continuas a fazer coisas bonitas, Samuel, e a não perder o rastro dessa criança, não é? É tão importante para a vida toda, porque tem outro gosto na nossa vida. Eu estou sempre a dizer, no outro dia temos aqui o José Luís Peixoto, que dizia nós passamos, quando começamos a envelhecer, percebemos que passamos a vida toda a olhar para a infância. Eu achei uma frase muito bonita e acho que este teu livro também é um bocadinho isso. Obrigada. Obrigada. Agora, vamos conversar com um jovem pianista e compositor. Isto é só gente com talento, a pessoa até fica assim um bocadinho... Não sei. É gente nova, com muito talento, começam a fazer coisas muito cedo. Pode ser, 3 álbuns editados. Descreve o mundo com a sua música. Chama-se Máximo. Vamos ouvi-lo um bocadinho e depois vamos conversar com ele. É assim, não pode ser. 22 anos, Máximo. E por acaso, se nós nos esquecêssemos do teu nome, tu também não ias deixar a coisa por créditos. Já trazem um oráculo contigo, não é? Trago. Máximo, olha, é um percurso invulgar o teu, de formação clássica, não é? Correto. Composição contemporânea, podemos dizer assim. Jazz, experimentação eletrónica. Como é que isto começa? Explica-me lá. Começa há muito pouco tempo, só tens 22 anos, portanto, tens que me contar como é que isto acontece. Sim, antes de mais, obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Começa com 6 anos. Eu tinha um pequeno teclado que a minha família me comprou na Feira da Ladra, por 10 euros. E eu acordava todas as manhãs com uma vontade imensa. Eu lembro-me perfeitamente de acordar com vontade de ir experimentar e fazer sons e criar mini composições. Foi assim que começou, depois os meus pais puseram-me na escola de música. Tu andaste no conservatório depois mais tarde, não é? Sim. Primeiro na escola de música, depois no conservatório. Exatamente, andei na Escola Amadores de Música e tive lá um ano no violoncelo, mas preferi o piano e, portanto, mudei-me para o piano e depois foi sempre piano. Porquê que preferiste o piano? Consegues lembrar-te? Violoncelo também parece-me mais difícil, ou não? Ou é tudo difícil? Esse violoncelo só dá para fazer uma nota, duas, no máximo 3, muito difícil. É um bocado paradão. Sim, no piano posso fazer 10 ou mais. Se eu tocar com o nariz ou com... Sim, de facto. Sim. Ou seja, eu consigo ver mais possibilidades e consigo compor com mais facilidade, pelo menos para mim, e sempre me senti... Foi sempre um brinquedo para mim, o piano. Certo, mas nessas idades, quando se começa às vezes a tocar, a experimentar um instrumento, há muitos miúdos que desistem porque é preciso alguma disciplina, não é? E é verdade. Trabalho. Eu fui desistindo algumas vezes. Foste? Mas realmente eu gostava muito daquilo e os meus pais também não me deixaram, e bem. E bem? Porque eram pequenas desavenças com a escola. Eu chateava-me, não queria certas músicas que eu tinha de aprender no ensino clássico que eu não tinha grande vontade. Querias ser livre? Exato, queria, e depois agora sou. Já... Mas agora consegues perceber que essa tua liberdade que tu tens agora, mas que também estas bases foram importantíssimas, ou ainda achas, há ali umas coisas que eu podia perfeitamente ter passado ao lado que não me fizeram grande... Eu tenho pensado bastante sobre isso, pois por acaso. Imagino. Porque
realmente o clássico dá-me algumas bases técnicas fortes, mas também acho que houve ali muito sofrimento que não era preciso. E até acho que muitas pessoas já desistiram da música exatamente por causa disto. Porque... Nós estamos a rir, mas isto é uma conversa séria. Que é a conversa que também depois se aplica, por exemplo, à leitura, não é? Quando muitas vezes nas escolas há alguns livros que nós sabemos, é impossível um miúdo com 15 anos gostar de ler isto. É impossível, não é? Não quer dizer que o livro não seja magnífico, mas tem que se adaptar. É um bocadinho aquilo que tu sentiste, não é? Sim, basicamente. Porém, a coisa correu bem. A coisa correu bem e os teus pais, por enquanto, quem diz tendência, os teus pais também tiveram uma importância grande nisso, porque apesar de terem, lá está, não te terem deixado de existir, também te deixaram sempre ser e criar, não é? Sim, correto, exatamente. Deixaram-me experimentar e nunca houve essa pressão para seguir outra coisa sem ser música, até porque eles perceberam que eu gostava mesmo disto e tinha... Nunca houve aquela conversa, ai filha, música, isso nunca vai ser ninguém com a música. Antes, pelo contrário, não é? Sim, não, eu ouvi isso também, mas... Mas não dos teus pais? Não. Adoramos o facto de teres editado um primeiro álbum em 2023 que tem o nome Greatest Hits. Mas que grande pinta! E tem muita graça. Mas era, de facto, os teus... Sim, basicamente, sim, exato. Como o Samuel, também editei o meu primeiro trabalho aos 19. Greatest Hits, lá porque é cómico. Cómico? É verdade, e não há escapar disso. E é importante isso. Sim. E também porque... Não é cómico, é humor, tem um pouco de humor, sim. Mas também porque, de facto, tinham as tuas primeiras composições, certo? Exatamente, eu tenho composições dos meus de 9 aos 19 anos. Mas como é que aos 9 anos se compõe? Explica-me lá. Tens que perceber que, para quem não tem o dom e o trabalho, na verdade, a formação da música é muito estranho. É muito estranho uma pessoa com 9 anos sentar-se e, de repente... Como é que tu chegaste ao pé dos teus pais? Olha, fiz uma canção. Como é que isso acontece? Eu sempre fui fazendo música, desde quando comecei a tocar piano, desde os 6, e as composições foram ficando melhores, acho eu. Mais complexas? Sim, exato, mais complexas, podemos dizer assim. E esta música que eu compus com 9 é bastante simples, mas não deixa de ser um greatest hits para mim. Com certeza, mas a questão é, tu lembras-te dessa primeira sensação de, ok, eu estou a fazer qualquer... Porque uma pessoa que escreve uma canção está a criar algo absolutamente único, original, em princípio, não é? Esse é o objetivo. Também há pessoas que plagiam, não é o teu caso. Mas no caso, e pode acontecer, mas é uma coisa... Uma combinação, lá está, de notas e de sons que nunca ninguém pensou. Isso deve ser uma sensação incrível. Sim, quando uma pessoa está nesse processo criativo, eu não paro para pensar e pensar. Eu não paro e penso, uau, estou aqui a fazer uma coisa diferente e super criativa e nova e fiz uma música. Não, eu simplesmente faço como... Pronto, estás a esfregar isso na nossa cara. Pá, não é assim uma coisa... Não há grande esforço, sai-me. Mas é mesmo isto, não é? É um bocadinho isso. É como... Sim. Olha, em 2025 tens um álbum que fala de Pangeia, fala de eco-ansiedade. Explica-me lá o que é isso, Máximo. Então, o álbum chama-se Pangeia e vem do nome do supercontinente com o mesmo nome. Certo. Que unia todos os continentes numa só massa geológica. Essa massa geológica chamava-se Pangeia. Certo. E basicamente é uma metáfora para a necessidade de uma união, de facto, uma sociedade unida no combate à crise climática. É uma coisa absolutamente determinante, devia ser para todos, mas que eu vejo que na vossa geração, e ainda bem, é mesmo uma preocupação constante. Sim, é uma preocupação constante e isto afetou-me toda a minha vida, ou seja, afetou-me o pensamento de uma possível catástrofe, de não haver recursos para toda a gente e, enfim, a crise climática tem muitas coisas mais. Como é que tu fazes música à volta disto? Ou seja, sai-te mais ansiosa a música, mais deprimida, mais... Não sei, percebes o que eu estou a dizer? Tem um tom de... É sempre difícil traduzir estes conceitos políticos para música, mas eu também escrevi um poema que está numa das músicas e também há outro conceito musical dentro do álbum que é cada música tem o nome de uma estação, a estação do ano, começa no outono e acaba no verão e basicamente traduz as estações para a música como já fizeram antes. E é uma ode a esse ciclo anual e depois tenho esse poema que surge no inverno, que é assim
É a música mais pesada e mais fechada, mais suja. O que estamos a ouvir agora não tem nada a ver com isso. É um single deste ano que se chama Cantiga Bailada, não é? Exatamente, é um single Cantiga Bailada que eu compus de propósito para tocar no Boom Festival em Venha Nova. Foi a música da abertura. Se tu foste abrir o Boom, é que a pessoa está a ficar velhota, mas fica assim a pensar, meu Deus, tinhas que idade? Aqui ainda foi agora, este ano? Tinha a minha idade atual. Tinhas a 22, pois, Foi em julho do ano passado, 2025. Exatamente, já tinhas 22. Como é que foi essa sensação de abrir o Boom, que é um festival absolutamente diferente de todos os outros, não é? Sim. Foi giro. É uma sensação é muito boa e eu nem acredito bem às vezes quando eu me lembro, porque foi uma semana em que eu toquei no Boom e no Nós Alive e eu fiquei... Mas o que é que gostaste mais? O Boom. Claro. O Boom correu melhor. Se calhar também porque era mais a tua tribo musical. Sim, o Boom é não ia dizer apesar, mas não é bem apesar, ou seja, o Boom é um festival mais de trance, mas verdade. Tem muita coisa a acontecer lá dentro, várias músicas, vários tipos de música. Olha, e também tiveste, isto eu não te perdoo porque é assim, eu ainda não fui ao Japão, tu estiveste na... Essa é outra. Estiveste... Foi a canção oficial do Pavilhão de Portugal na Expo 2025 em Osaka. Portanto, agora neste momento estou com vontade já de dizer assim, olha, podes sair, se faz favor. Não, estou a gozar, não estou nada. Gostaste? Como é que foi esta experiência também? Foi outra experiência incrível. Tive lá 3 concertos, em Tóquio, Osaka e Kyoto. São cidades muito bonitas e... É espetacular, o Japão, diz-me. Eu gostei muito, estava um calor... Sentiste mesmo aquela coisa do Lost in Translation, ou seja, que é outra... Para nós é de facto outra... É difícil, no sentido de uma cultura completamente diferente. Sim, é completamente diferente, mas senti que estava em alguns aspectos bastante americanizado. Foi? Sim, há algumas coisas, há alguma cultura, há bastantes lojas, mas depois também tem outros aspectos completamente diferentes. Arquitetura, comida, quer dizer, nós aqui temos bastante comida. Sim. Olha, Márcio, há muitas coisas que eu adorei. Como é que tu já tens esta vida, que bom, aos 22 anos? O que é que, quando tu pensas em seres feliz, para além da questão óbvia deste planeta ter de continuar existir, a viver, não é? Continuar a viver, essa questão óbvia, como é que tu idealizas a felicidade e o teu futuro? Anda lá. Bem, tenho que ir embora. Como é que eu idealizo? Não, Como é que tu pensas? Como é que tu pensas? Porque com 22 anos nós achamos que somos imortais e ainda bem. Pronto. Sim. Mas qual é uma ideia, uma imagem de felicidade? Então para ser mais fácil, uma imagem de felicidade tua aos 40, 50 anos. Se eu conseguir estar como estou a fazer o que eu gosto, assim aos 40, 50, acho que vou estar muito bem. Acho que há um grande clichê em pensar como é que eu vou ser feliz, e acho que essa própria procura demasiado ativa acaba por cancelar essa felicidade um pouco, acho eu. E é assim que acabamos este programa. Toma lá, Rita, que é para perceberes como é que é. Não, muito bem, tens toda a razão, é isso mesmo. Percebes, eu sei. Percebo muito bem, percebo perfeitamente, é isso mesmo, devemos ser felizes e viver um momento e não estarmos sempre também em busca de um ideal de felicidade que muitas vezes não... Sim. Às vezes até estamos a passar e estamos a ser felizes e não nos apercebemos porque estamos à procura dessa felicidade. Exato, até aquele ditado, ou era feliz e não sabia, ou... Sim. Uma coisa assim. Há um conto da Sofia Melbrenner, que é A Viagem, que fala sobre isso, has de ler, que é muito giro. Okay. Pode ser que te inspire para mais uma canção bonita. E é com o Máximo, que é o Máximo. Eu sei que já lhe devem ter feito esta piada milhões de vezes, mas eu não resisto, que acabamos este Intercidades. Foi mesmo muito bom hoje. Obrigada, espero que tenha gostado tanto como nós gostámos. Até amanhã.